Vamos falar sobre um tema bastante importante, um pouquinho controverso, um tema que é o que dá maior visualização de artigo no nosso site, que é esse relacionado à existência de animais após a morte. Eu peço já de início que você fique aqui até o final, acompanhe esse vídeo, né? A minha intenção não é destruir as esperanças de ninguém, mas muito pelo contrário, para demonstrar que, segundo o que demonstra a doutrina espírita como ciência, longe de destruir a esperança, ela dá muito mais consolação, muito mais do que muitas vezes eh, a forma de entender atualmente acaba levando as pessoas, tá? Não estou aqui para dar opiniões, tá? Eu não, nesse canal aqui, eu não quero dar opiniões sobre o espiritismo, né? Eu quero demonstrar o que a doutrina desenvolveu como princípio científico. Aquilo que não está concluído, a gente pode ter hipóteses, mas não podemos tomar isso como se fosse verdade, ok? Antes de mais nada, né? Bom, peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo também com as pessoas, deixe aí seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, tá bom? Mas não se esqueça, por favor, clica aí no botãozinho, se inscreve no canal, quero tratar aqui de assuntos cada vez mais interessantes, e você comentando, você deixando aí as suas impressões, vai ser muito útil para esse nosso propósito aqui, tá? Bom, antes de mais nada, antes que as pessoas digam que eu não gosto de cachorro e tudo mais, essa daí é a Belle, né? Ela é a nossa cachorrinha querida aqui. É, ela é extremamente inteligente, extremamente presente, alegre, está sempre com a gente, né? E ela, quando ela morrer, vai fazer uma falta enorme, vai deixar um buraco gigantesco na nossa vida. Eu tenho certeza disso. E é normal, né? Porque assim, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir dor quando ela morrer, ela vai fazer falta, né? A presença dela vai fazer falta. Mas o que eu quero demonstrar é que tem uma forma de ver isso, né? Que não nos leva a um aprisionamento, tá? Bom, eu falei sobre o nosso artigo. Esse aqui é o artigo. Os animais vão para a colônia espiritual Rancho Alegre quando morrem, né? Vou tratar um pouquinho sobre ele, tá? Essa colônia Rancho Alegre, provavelmente você já ouviu falar sobre ela. Existe aí uma teoria, né, que era um médium que diz que era veterinário e em desdobramento viu essa colônia e tudo mais, escreveu um livro, né? Eu preciso dizer, eu preciso lembrar que, estudando o Espiritismo, fica muito evidente que nós não podemos tomar visões de desdobramento, por mais lúcidos que nós nos achemos, como se fossem verdade, tá? Elas precisam ser analisadas de forma racional, de acordo com a metodologia necessária, tá? Estou sempre citando essa questão da metodologia, vou linkar mais uma vez o vídeo ou os vídeos sobre isso aqui, tá? É muito importante entender esses pontos para que nós não geremos conteúdos que alimentem, que deem as ferramentas justamente para os inimigos do espiritismo criticá-lo por ausência de racionalidade. Tá bom? Bom, esse aqui seria, né, a imagem que eles sempre usam do Rancho Alegre, né? Sei lá. Tem outras imagens por aí. Bom, Kardec, no Livro dos Espíritos, apresenta alguns importantes conceitos, né? Quando Kardec apresenta, não é porque ele sentou lá e falou, eu acho que é assim, eu vou escrever. Isso já está muito claro, né? Kardec desenvolveu isso através de um estudo metodológico científico sobre as evocações, tá? Então, isso aqui é um princípio já desenvolvido. Vou aumentar aqui para vocês. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio, independente da matéria? E que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, a distância evolucionária, né, entre o animal e o homem seria a mesma distância, ele coloca aí como se fosse a mesma distância entre o homem e Deus. É uma distância ainda muito grande que a gente ainda não compreende. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente ele permanece em estado latente.
Tá? Quando a gente fala em consciência, a gente está falando dessa questão mesmo da consciência de si mesma, se ela consegue se perceber. E os animais ainda não têm essa capacidade, né? Por exemplo, os animais não têm nem a capacidade de compreensão de tempo. Eles não têm essa consciência, né? De situação, de sofrimento moral, não tem nada disso, né? A gente sai por 5 minutos, para o animal é como se a gente tivesse saído de uma vida, né? Parece que não faz diferença para eles. Eles são guiados pelo instinto, tá? Mas têm vida inteligente, né? E não são meras máquinas. A gente vai ver isso aqui, né? 1599. A alma dos bichos é dado escolher o animal que encarna. Então, o bicho pode escolher o animal que vai reencarnar? Não, pois que não possui livre-arbítrio, tá? Então, o animal não possui livre-arbítrio. Ele tem um princípio de vontade, mas não possui livre-arbítrio. Os animais, portanto, têm uma alma ou espírito. Contudo, esse espírito, apesar de não ser uma máquina, ainda não tem consciência do seu próprio eu. Não tem, portanto, o livre-arbítrio, pois este vem com a consciência das leis de Deus, né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência. Ou seja, a partir do momento em que o espírito ganha, desenvolve a consciência, ele conhece a lei de Deus. Quando o homem adquire a consciência que com ela, quando o homem adquire, o homem ser humano, né? Adquire a consciência que com ela adquire o livre-arbítrio. Antes ele é inspirado pelos instintos. Antes de ser espírito, há essa distinção, tá? Então, antes de ser espírito, costuma-se dizer que ele é alma, que ele é animal, né? Ou princípio espiritual, né? Melhor dizendo. Então, os instintos, a fome chama comer, o medo chama se proteger, a raiva serve para se defender. Ao adquirir o livre-arbítrio, passa a ter a livre escolha. Claro que de uma forma não é instantânea, né? Isso é um progresso. Conforme ele vai se desenvolvendo, essa capacidade de escolha e de livre-arbítrio vai ampliando. Quando ele adquire o livre-arbítrio, passa a ter a livre escolha, de onde nascem erros e acertos. Dos erros pode nascer um aprendizado, então ele não erra mais, ou uma paixão, né, que era conhecido na época de Kardec, esse termo paixão, pelas emoções, né? Então, pode ser que um erro, uma coisa que é errada, gere nele uma emoção que ele gosta, né? E ele se apega àquilo. Aí ele escolhe utilizar o instinto para fortalecer o mau hábito. Na verdade, muitas vezes ele passa por cima do instinto, né? Ele passa além do que o instinto deveria suprir, né? Só para se regozijar daquela emoção, daquela sensação. É aí que ele cria um mau hábito e aí nasce uma imperfeição, né? Essa imperfeição vai causar sofrimento que vai custar para ele algumas vidas, provavelmente, né? Para que ele entenda e escolha pelo método da expiação, né? A escolha de uma nova vida para desapegar desses maus hábitos, né? Para que ele possa vencer e se desvencilhar dessa imperfeição, né? O animal, porém, não está nesse patamar evolutivo ainda. Quando o leão mata, ele é imperado pelos instintos. A fome chama. Opa! Quando o leão mata a zebra, não está cometendo um mal, mas sim um bem, porque ele está seguindo as leis de Deus. Então, não existe isso. Nossa, que leão malvado, ele foi lá e comeu o filhotinho, o pobre filhotinho da zebra. Ele não pensa. Ele viu a presa, ele está seguindo o instinto que o manda caçar, e ele vai lá e caça e come, né? Existem sim os casos dos animais em que já conseguimos ver alguma coisa de diferente aí, né? Em que mesmo tendo instinto, ele trata o filhote de uma outra forma, ou ele ajuda até um outro animal a sair de uma situação, né? Uma situação ruim. Existe isso, mas ainda não é uma capacidade total de escolha de livre-arbítrio, tá? Então, o animal, por conta disso, ele não tem culpa, ele não tem arrependimento e não tem sofrimento moral. Imagina se o animal tivesse sofrimento moral, né? Imagine se o leão, depois de matar o filhotinho da zebra, ficasse lá, meu Deus, eu matei o filhote da zebra, que coisa horrível, que remorso. Ele talvez morresse de fome, então, porque ele não ia mais querer caçar,
né? Então, quando a gente fala para o cachorro, você não está arrependido disso, ele não está arrependido, né? Ele entende aquilo, ele entende, por exemplo, uma bronca por uma coisa que ele fez pelo hábito, né? Então, ele pode associar a bronca aquilo que ele fez de errado, né? Então, como ele ficou com medo, ele percebeu que aquilo foi, não é que ele percebeu que foi errado, ele percebeu aquilo como algo ruim, ele não faz mais, tá? É hábito. Então, o espírito vivendo a fase do animal não necessita do período entre as vidas para aprender e refletir, como nós, pois seu aprendizado, por enquanto, se dá diretamente no contato com a matéria, vivendo sob o instinto e sob alguma capacidade de vontade, que, contudo, não representa o livre-arbítrio. Pergunta 600. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como o do homem? Fica numa espécie de erraticidade, porque ela não está mais unida ao corpo, né? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra e opera por sua livre vontade. O animal não dispõe de idêntica faculdade, ele não opera pela sua livre vontade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, tá? Então aqui você vê que até o próprio espírito que está respondendo está fazendo uma distinção entre espírito e animal. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Quando ele diz quase imediatamente, significa que é quase imediatamente, ou seja, quase sempre imediatamente o espírito do animal morreu, o corpo morreu, ele é quase imediatamente reaproveitado em algum outro animal, né? Então ele não vai ter tempo de entrar em contato com outras criaturas no plano espiritual. Podemos entender, na maioria das vezes. Por quê? Porque isso para ele não é útil, né? Agora, se há utilidade em se utilizar, por exemplo, do espírito de um animal para algum tipo de auxílio, para algum tipo de repente, para chamar a atenção de alguma pessoa, né? Aí entramos num campo de divagações, de possibilidades, né? Mas o tema aqui não é exatamente esse, tá? Já para o espírito humano, esse período de erraticidade entre uma encarnação e outra é necessário ao seu adiantamento e ao seu aprendizado. Pergunta 227 do Livro dos Espíritos. De que modo se instruem os espíritos errantes, ou seja, depois da morte, entre uma vida e outra? De que modo eles se instruem? Certo que não o fazem do mesmo modo que nós outros. Eles estudam seu passado e procuram meios de se elevar. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham, né? É claro, Kardec aqui está perguntando sobre como que os espíritos se instruem, ou seja, aqueles espíritos que querem se instruir. Existem aqueles que não querem, que escolheram ficar parados, que estão apegados, né, aos seus a erros, a vícios, ao que for, né? Então, eles não estão nesse ponto aqui de se instruir. Esses que querem se instruir vão fazer tudo isso aqui, né? Então, assim, o que eu quero demonstrar com tudo isso, né? Como eu disse antes, a questão aqui não é apagar, destruir a esperança das pessoas. Ah, meu Deus, então o meu cachorrinho não vai para a colônia espiritual. Ele não vai. Ele não vai porque ele não precisa, né? Ele não vai continuar no mundo dos espíritos vivendo uma vida espiritual que lhe acarrete qualquer tipo de aprendizado nem de sofrimento, tá? Então, a gente não precisa ficar pensando que aquele cachorrinho querido que morreu de repente de uma forma trágica ou de uma doença tal, ele não vai estar sofrendo no plano espiritual. Na verdade, nenhum espírito sofre, né, dessa forma no plano espiritual.
mas ele não vai ficar lá, ele não vai ficar apegado, né, aos seus donos, aquela, sabe, o cachorro não consegue se desligar e fica ali, isso não vai acontecer, tá? Se é possível que, após a morte, o cachorro ou o animal que seja, fique algum tempo como espírito ao redor daqueles que eram seus tutores, né? Talvez seja, talvez isso possa ter até uma utilidade, né? Mas nós não devemos ficar nos apegando a isso, né? Como espíritas, é importante que nós entendamos que sim, vai doer, que é difícil o desligamento, que é difícil essa ausência, mas que o espírito continua, seja de animal, seja de ser humano, o espírito continua, vai continuar o seu aprendizado, a sua evolução, e que nós não devemos ficar nos prendendo a isso, tá? E uma consideração aqui final muito importante é que, como sempre, para qualquer coisa na doutrina espírita, qualquer assunto, qualquer tema só deveria e só poderia estar sendo divulgado como um fato se tivesse passado pela sanção do método científico necessário, tá? Esse é mais um tema, ou essa ideia, né, de colônias espirituais, de animais no mundo espiritual e tudo mais, não passou por esse método. Por isso, não deveria estar sendo tratado da forma que se trata, tá? Porque gera muita confusão, gera muitas ideias que começam a entrar no campo das suposições, das opiniões e que só dá material para descrédito da doutrina espírita, tá? Eu não sei se já falei, mas se sobrou alguma coisa aqui que eu não falei direito, alguma dúvida, qualquer comentário, por favor, deixem aí. Não se esqueça de inscrever no canal, por gentileza. Isso nos ajuda a crescer. Compartilhe esse vídeo se você gostou, compartilhe esse conteúdo se você está gostando do que a gente está tratando aqui. Se você tem ideias para outros vídeos, para outro tema, escreva aí também. E a gente só tem a agradecer, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.